Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, hoje é dia de Vasco, cara. Hoje o Vasco faz aí a sua estreia na Copa do Brasil diante do União Rondonópolis, lá em Cariacica, no Espírito Santo. Vamos falar muito dessa partida, onde você vai poder assistir e provar a escalação do Vasco. Vamos trazer também aqui novidades quanto a reforço. O Vasco se acertando aí com o Nuno Moreira. O jogador já acertou o tempo de contrato com o nosso clube. Vamos falar aqui desse assunto também, o interesse do Vasco em um jogador ex-Corinthians, ex-Atlético Mineiro, que está atualmente jogando no futebol da Ucrânia, e também a chegada do Benjamin Garré. Muita coisa agora para vocês, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí, para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Bom, meus amigos, hoje o Vasco vai enfrentar aí o União Rondonópolis às 9h30 da noite no Kleber Andrade, lá em Cariacica, no Espírito Santo. Essa partida terá transmissão do Sport TV e do Premier Clubes. O Vasco fará sua estreia aí na Copa do Brasil, após vir de péssimos resultados no Campeonato Carioca, já algumas rodadas sem vencer. O Vasco precisa voltar a vencer e esse jogo aqui é obrigatória a vitória, porque se não vencer, o Vasco corre seríssimos riscos de ser eliminado já hoje na Copa do Brasil, porque não tem mais a vantagem do empate. Caso o jogo termine empatado, a partida irá para os pênaltis. O Vasco pode correr um seríssimo risco de ser eliminado já hoje, já no início aí da temporada na Copa do Brasil. Esperamos que, claro, isso não aconteça. Que o Vasco passe por cima do União Rondonópolis. Acho que passar por cima é demais, né? Pelo que o Vasco vem entregando. Pelo menos faça a sua obrigação, que é vencer o jogo. Eu acho que vai ser um jogo bem difícil para o Vasco. Não vai ser nada fácil, porque o Vasco vai complicar o jogo, vai tropeçar nas suas próprias pernas. Vai ser no máximo 1-0 o Vasco ali com aquele gol do Verratti. Não acho que o Vasco vai dar show, não acho que vai amassar o União Rondonópolis. Espero que eu esteja errado, espero chegar aqui e falar que o Vasco amassou, ganhou o jogo, passou por cima, jogou bonito e quem sabe pode dar uma esperança ao torcedor para ganhar do Botafogo no próximo final de semana. Mas a realidade hoje parece ser diferente, né? O prognóstico para a partida é totalmente outro. O Vasco vindo de um amasso contra o nosso maior rival, de uma humilhação tão grande, que o nosso rival sentiu pena do Vasco. Isso, claro, reflete dentro do campo e, claro, também no torcedor, né? Por mais que a torcida do Espírito Santo seja um torcedor extremamente apaixonado, mas, logicamente, tem muito torcedor com o pé atrás, né? Vai apoiar, vai ficar esperançoso que o Vasco vai ganhar esse jogo, mas, devido aos últimos jogos, o torcedor ainda tem uma certa desconfiança quanto a esse time, principalmente a diretoria do Vasco e o futuro do Vasco. Mas o que nos resta é apoiar, torcer para que o Vasco não passe vexame hoje, o Vasco vença essa partida sem susto, porque é extremamente essencial passar de fase, conseguir chegar o mais longe possível na Copa do Brasil, porque é uma competição que dá muita grana e o Vasco esse ano precisa de muito dinheiro. Porque não vai ter investidor na SAF, longe disso, não temos nenhuma novidade quanto à proposta de grego, de fulano, de ciclano, não existe isso no Vasco, não temos absolutamente nada, até mesmo especulações que gente dentro do Vasco, da diretoria do Pedrinho aí, políticos ligados ao Pedrinho, não gostariam de uma nova venda da SAF, cara. Isso é um absurdo, né? Chega a ser quase um crime aí com a instituição, mas infelizmente eu acredito que possa ter sim esse tipo de gente dentro do Vasco ainda, essas laranjas podres dentro do clube, né? Infelizmente essa é a situação, o Vasco não tem nenhum prognóstico para a venda da SAF, longe disso, só nos resta esperar que o Pedrinho faça algum milagre, algo que ele não vem fazendo aí e não vai fazer, né? Bem difícil. Mas a situação para o jogo de hoje, o Vasco deverá entrar em campo aí com o Léo Jardim, com o PH de volta à lateral direita, a zaga possivelmente aí com o João Vitor. Lucas Freitas foi muito bem no jogo contra o Flamengo, um dos poucos que se salvaram, muito elogiado por vários torcedores vascaínos. Lucas Oliveira ainda está fora devido a uma lesão e o Lucas Freitas será mantido na zaga. Na lateral esquerda, Lucas Piton, no meio campo, aí temos várias dúvidas, né? Possivelmente podemos ter a volta do Jair, talvez no lugar do Hugo Moura ou no lugar de algum outro meio campista, mas eu acredito que ele deverá voltar no lugar do Hugo Moura, jogando ao lado ali do Tietê, do Paulinho. Eu acho que o Paulinho será titular nesse jogo. Mais à frente ali o Coutinho e o ataque com o Zuccarello e também o Verratti. A tendência é que o Vasco entre em campo com esse time no jogo de hoje contra o União Rondonópolis. Vamos aguardar ver se o Vasco vai conseguir jogar alguma coisa para conseguir vencer esse adversário. Deixe nos comentários qual o seu palpite. Na minha opinião, cara, sendo bem modesto mesmo, 1-0 Vasco, com aquele gol do Verratti, ou com aquela casquinha de cabeça, ou um gol de pênalti.
Bom, agora vamos dar um girão aí no mercado do Vasco. Apenas há 10 dias do fechamento da janela de transferências, o Vasco somente fechou a contratação aí do Benjamin Garré para o setor ofensivo, que é o setor mais carente do elenco vascaíno, onde não temos nenhum ponta, né, cara? Jogadores fraquíssimos, né, cara? Ficou nítido, né? O Jean Davi não tem a mínima condição de ser jogador do Vasco já nos últimos jogos, e nesse clássico contra o Flamengo ficou mais nítido ainda, para escancarar, esfregar na cara dessa diretoria fraca do Vasco, o péssimo jogador que eles contrataram, que eles acharam lá no México, né? Mas, falando da realidade hoje, o Vasco fechou com o Benjamin Garré e já aguarda esse jogador no Rio de Janeiro. O Vasco, inclusive, já emitiu aí as passagens do atleta. A tendência é que nessa semana o jogador chegue ao Rio de Janeiro. Ainda não sabemos quando ele fará sua estreia, eu acredito que só no mês que vem, acho que só em março, para esse jogador entrar em campo. Mas agora ele deverá chegar em breve, nos próximos dias, ao Rio de Janeiro. Fora essa situação, o Vasco segue ainda negociando com 3 jogadores. Um deles ainda é o Lloyd Augusto. O Vasco ainda não desistiu do jogador angolano. Segundo as informações mais atualizadas, estaria por detalhes a chegada desse jogador. Eu não acredito nisso, acho que esse jogador não vem mais para o Vasco. Se o Vasco contratar ele, será uma grande surpresa para mim. Mas eu não vejo como uma possibilidade real do Vasco contratar esse atleta, devido aos vários meses que o Vasco negocia com esse jogador e não conseguiu contratá-lo. Outra situação aí que tivemos uma grande novidade foi a do Pedrinho, meio atacante aí que tem passagem o Corinthians, revelado pelo Corinthians, Atlético Mineiro, que já está já há vários anos no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. É verdade, veio para o Atlético emprestado pelo Shakhtar devido à guerra lá na Ucrânia. E esse jogador entrou no radar do Vasco, segundo o canal Atenção Vascaínos. E a informação que temos é de que o Vasco tem um forte interesse nesse jogador, já entrou em contato com o atleta aí nos últimos dias a pedido do técnico Fábio Carille, mas o negócio é considerado difícil, pois o atleta está valorizado na Ucrânia e tem contrato até 2029 com o clube ucraniano. No entanto, o fator guerra no país é um fator que pesa a favor do Vasco na negociação. O jogador, quem sabe, pode tentar sua liberação por empréstimo aí do Shakhtar Donetsk para vir jogar no Vasco. É um jogador interessante, né? Por mais que ele não tenha virado o que se esperava dele quando ele surgiu no Corinthians, viveu altos e baixos aí na sua carreira, mas no elenco atual do Vasco acho que ele sobraria, acho que ele pegaria ali, quem sabe, uma titularidade, claramente iria disputar com o Benjamin Garré a titularidade aí no time do Vasco, já que ele também atua pela ponta direita, tem características semelhantes, né, canhoto, gosta de puxar para dentro para bater pro gol, é um jogador interessante, né, por mais que a passagem dele no Galo foi muito abaixo, mas o Vasco precisa de ter elenco, é um jogador que poderia agregar muito aí o nosso elenco nessa temporada, na minha opinião. Vamos aguardar, ver se o Vasco vai avançar. É uma negociação difícil. Vai depender também muito da vontade do atleta, se o desejo dele é retornar ao futebol brasileiro e jogar no Vasco. E a grande notícia do dia, sem dúvida nenhuma, é o Vasco se acertando aí com o Nuno Moreira. De acordo com o jornalista André Hernan, notícia fresquinha, o Vasco ofereceu um contrato de 3 anos ao jogador, com a possibilidade de estender por mais um, ou seja, podendo chegar aí a 4 anos de contrato do atleta com o Vasco. E o atleta já teria aceitado e aguarda o acerto entre o Vasco e também o Casa Pia para assinar o seu contrato e ser novo reforço do Vasco. O jogador quer jogar no Vasco, já acertou aí com o nosso clube. Em breve o Vasco deverá fechar essa situação. O Vasco, inclusive, de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, já teria topado pagar a multa rescisória do atleta junto ao Casa Pia. Porém, segundo o jornalista, o único empecilho na negociação desse jogador entre o clube português e o Vasco é uma dívida do Vasco pelo atacante Cleiton Silva, que estaria travando a negociação do português com o Vasco. O Cleiton era atleta do Casa Pia quando o Vasco contratou ele lá no ano passado. O Casa Pia pede garantias financeiras ao Vasco, que está buscando atender a demanda dos portugueses. Inclusive, segundo outro jornalista, já teria dado todas as garantias possíveis que vai conseguir bancar a contratação aí do Nuno Moreira. Em breve o jogador deverá ser contratado. Aparentemente já está tudo acertado entre o atleta e o Vasco. E esperamos que realmente seja contratado. Um jogador interessante, totalmente desconhecido aqui no futebol brasileiro, né? Um jogador português de 25 anos, que pode jogar como meia central e também como ponta direita e ponta esquerda. É o famoso meia atacante, né? Vamos aguardar ver se o Vasco vai concretizar nos próximos dias e oficializar a contratação do Nuno Moreira, um nome totalmente aleatório aí, que despertou interesse de outros clubes na Europa, mas aparentemente ele gostou muito do projeto do Vasco e deverá ser novo reforço do clube em breve, né? Vamos aguardar, e assim que tiver novidades, vamos trazer qualquer momento aqui no canal. Deixe nos comentários o que você acha aí, quem sabe, desse trio de ataque do Vasco aí, Pedrinho, Nuno Moreira e também um Benjamin Garré, que poderia ser possibilidades aí para o ataque vascaíno, e lógico, com o Verratti ali na frente. Como eu disse, o Nuno Moreira, dependendo se ele performar bem, ele vai pegar fácil o lugar do Coutinho no time do Vasco. O Coutinho não tá jogando nada, não adianta falar, o nome do jogador, não tem essa, cara, no Vasco não tem que existir isso. Se o cara não tá jogando nada, ele tem que ir pro banco. Se o Nuno Moreira desempenhar bem como um central ali, como um meia,
mais armador e os pontas jogarem bem, tanto o Benjamin Garré ou talvez ali o Pedrinho, se for contratado pelo lado esquerdo, podendo jogar naquela posição ali com o Verratti, pode ser que dê certo ali, o Vasco tenha boas opções no ataque, né? Vamos aguardar, ver se vai dar tudo certo essas contratações aí. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. E é nóis.